Oi pessoal, boa tarde. Vamos lá ao nosso segundo vídeo das pré-candidaturas, das pré-campanhas, das pessoas que querem realmente, sabe, fazer a diferença diferente. E se você também quer fazer a diferença diferente, curte o nosso canal, sabe, se inscreve no nosso canal. Semana passada eu contei para vocês por que eu fui candidata. E eu disse que hoje a gente ia falar um pouquinho com vocês a respeito da legislação. Mas eu estou contando tudo isso para vocês enquanto candidata que eu fui. A minha experiência é que está sendo passada aqui. O que eu quero que você perceba nisso tudo? Que a interpretação de um especialista na legislação é uma. A interpretação e a realidade de quem se candidata é outra. Então, é essa visão que eu quero dar para vocês. Enquanto candidata, como é que a gente sente a legislação? E os pontos que eu considero importantes da gente não esquecer enquanto candidata de cuidar. Olha, ontem eu estava conversando com uma pré-candidata que faz mentoria comigo e ela disse que ela tinha feito um curso que tinha sido muito bom, que o advogado tinha explicado muito para ela e que ela estava tentando se decidir por qual advogado ela iria optar, se era o do partido, se era alguém que ela conhecesse. Esse aspecto é muito importante, você avaliar até que ponto você vai para o advogado que o partido te oferece, até que ponto você vai para aquele advogado que você já conhece, em quem você, pelo menos, tem mais confiança porque já conhece, não necessariamente porque seja confiável, mas porque conhece. O problema está na interpretação do advogado das leis eleitorais. Então, se ele não conhecer a legislação, se ele não tiver prática nessa legislação, fica muito complicado depois para uma defesa. Se ele tiver que fazer uma defesa depois, sabe, ele vai ficar meio que perdido. Porque a lei eleitoral é uma lei que, além de mudar demais, ela é muito complicada de entender. Às vezes você acha que o juiz não aceitou a sua prestação de contas porque ele considerou que você teve má fé, e não é. Às vezes o juiz ele não aceitou a sua prestação de contas porque ele disse que a prestação de contas, o formato dela não estava correto. Então, são coisas que parecem objetivas, mas que são muito subjetivas. Então, o que eu digo para você que é pré-candidato esse ano? Eu digo para você prestar atenção no teu feeling, naquilo que você sente e naquilo que você já conhece e naquilo que você já domina. O advogado, ele precisa conhecer a legislação. Se ele não conhecer, ele vai ficar complicado depois. Ao mesmo tempo, alguns que conhecem acabam complicando também. Então, é uma decisão que você vai tomar a partir do momento que você tiver que estar no partido para decidir isso. E tem que ser uma decisão, sabe, muito positiva, muito impositiva, aliás. Por quê? Porque toda a responsabilidade de uma campanha eleitoral é do candidato. Não é do partido, não é do eleitor, não é de ninguém. Tudo que você fizer é tua responsabilidade, é o teu nome, é você que responde por isso. Ah, não, mas foi fulano que fez, não interessa. É o teu nome que está em jogo. Então, tudo que você for fazer, saiba que, apesar de você ter estrutura partidária, apesar de você ter até uma estrutura familiar, uma estrutura de amigos que te apoiam e que te acolhem nesse momento da candidatura, a responsabilidade é sua. A mesma coisa eu digo com relação ao dinheiro do fundo eleitoral. Todo mundo fala, não, mas outra pessoa pode estar assim administrando. Gente, não existe isso, porque só o candidato é que pode assinar cheque, só o candidato é que pode abrir a conta, só o candidato. Então, de novo, eu digo para você que a responsabilidade é sua. Eu tinha colocado algumas observações para fazer para vocês nesse aspecto, e eu acho que a mais importante de tudo isso, é você conseguir manter uma equipe estimulada,
dar relevância ao trabalho da equipe e ficar atento a tudo. Puxa, mas como é que eu vou ficar atento a tudo e fazer campanha? É muito simples, porque depois, até se você for eleito, você vai precisar ficar atento a tudo e trabalhar, como vereador, como vereadora, como prefeito, como prefeito. Então você não vai estar fazendo nada a mais do que você vai fazer se caso você for eleito. Então, tenha uma equipe estimulada, tenha relevância sobre o trabalho deles, mas tenha pertencimento, tenha responsabilidade sobre essa opção que você escolheu, uma candidatura eletiva. Isso é o mais importante. A legislação existe para que as coisas caminhem da forma mais correta possível, né? Toda essa estrutura partidária que os candidatos têm existe por conta disso, para que a gente consiga ter uma campanha pelo menos um pouco igualitária, porque normalmente o candidato que tem condições financeiras maiores, ele consegue ter uma abrangência maior de pessoas trabalhando para ele, mas também ele tem as consequências, porque ele vai ter que lidar com toda essa abrangência. E uma coisa, tenha uma rede de comunicação acessível, uma rede de comunicação até formal, mas que seja acessível a você. Por quê? Para você acompanhar passo a passo a sua campanha. Você pode ter o coordenador de campanha, você tem que ter o advogado, você tem que ter o contador, mas o que eu quero deixar sempre claro, a gente nem vai usar os 10 minutos, não vai precisar. O que eu quero deixar muito claro para vocês, experiência própria, como eu já disse, é a minha experiência que eu coloco aqui. Fique atento a todos os detalhes. Ah, eu não vou conseguir. Você tem que conseguir, porque vai ser exatamente assim que você vai ter que agir caso você seja eleito. Não existe administrador, não existe cargo importante, principalmente os cargos públicos, prefeitos, vereadores, deputados. Você tem que estar atento a tudo, você tem que ter já essa abrangência. Então, na hora da campanha, é a hora do exercício disso. E outra coisa, respeite o eleitor. Tenha o maior carinho pelo seu eleitor, porque depois ele vai te cobrar isso, e com toda razão. E nós estamos num momento que a gente precisa realmente investir, sabe o quê? Numa campanha eleitoral que seja humanitária, numa campanha eleitoral que não fira as pessoas no seu íntimo, porque nós estamos numa pandemia e num momento de sofrimento. Então, tente fazer da sua campanha o mais humana que ela puder ser. Tente compreender as pessoas da mesma forma que você quer que elas compreendam você. E eu tenho absoluta certeza que você vai, tirar o máximo possível dessa campanha, que você vai conseguir os votos necessários que você precisa, desde que você consiga enxergar o eleitor da mesma forma como você se enxerga. Gente, semana que vem a gente vai estar falando exatamente isso. Nós vamos estar falando aqui sobre as bandeiras, sobre os objetivos, sobre as propostas. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima quarta. E olha, se inscrevam, curtam o canal. Tchau.